Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos ter mais um episódio da nossa série de estudo de Esther, né? Se você chegou por aqui agora e não sabe o que está acontecendo, eu tô fazendo com vocês um estudo do livro de Esther, né? Esse daqui já é o terceiro episódio. O primeiro episódio foi o contexto, o segundo episódio é o capítulo 1 e esse aqui é o capítulo 2, tá? Então, se você quer continuar acompanhando essa série comigo, já sabe o que fazer. Deixa seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para você estar sempre por dentro do que acontece por aqui, receber as notificações dos vídeos novos e continuar acompanhando o estudo, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, o link para a playlist com os outros dois vídeos do estudo para você poder ver também, tá bom? Eu sempre recomendo que vocês acompanhem na ordem, né? Porque o livro de Esther, ele é um livro histórico, então é uma história que tá correndo ali. Então, pegar do capítulo 2 ali pelo meio, se você não conhece nem um pouco da história de Esther, você vai ficar meio perdido, tá bom? Então, mas é isso, né, gente? Bora pro vídeo! Então vamos lá, né? Hoje Esther capítulo 2. Vamos ver o que fala, né, nesse capítulo aqui de Esther. Como a gente viu então no último episódio da série, né, a rainha Vashti foi deposta, né? E o rei ficou ali solitário. Então, o capítulo 2 ele começa exatamente falando disso, que ele se lembrou de Vashti, né? Então, o rei sentiu saudade de Vashti, ele se sentiu solitário. E aí então os conselheiros dele, né, viram que o rei estava solitário e sugeriram algo para ele. Eu acho até curioso, porque ele tomou essa decisão bêbado, né? Ele estava bêbado, os conselheiros tudo, vamos fazer assim, manda essa mulher embora daqui, né? Que foi o que eles fizeram no último capítulo. Então ele tomou a decisão bêbado e depois ele se arrependeu. Um normal, né, gente? E aí ele se arrependeu e depois os conselheiros dele falaram assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as meninas jovens, bonitas, virgens de toda a província e vamos colocar elas num harém. E eu acho muito legal, gente, acho muito legal que a história de Esther me lembra muito a Seleção. Se você nunca leu a Seleção, por favor, leia. E por favor, não critique a Seleção aqui nos comentários, gente. Eu amo esse livro. Eu já li todos a série umas 5 vezes ou mais. Mas é tipo, gente, é basicamente isso. Era um monte de mulher no harém lá do rei. E uma delas só ia ser escolhida pra ser a rainha. Tipo, é muito bom isso aqui, gente. Roteiro incrível, perfeito, impecável. Então, né, elas ficavam nesse harém da cidade lá, né, e elas fizeram um tratamento de beleza. Então, elas tinham que fazer esse tratamento de beleza durante um bom tempo. Aqui mais pra frente ele fala o tempo que elas ficavam. Aqui, ó, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, elas tinham que passar 12 meses fazendo um tratamento de beleza para depois poder ir até o rei. Então, o rei ainda ficou mais um ano solitário ainda, coitado. Então elas fizeram um tratamento de beleza, né? E a moça que mais agradasse o rei seria rainha no lugar de Vashti, né? Então não é, eu não sei exatamente dizer se seria um concurso, mas eu creio, assim, para eles não era um concurso, claramente, né? Mas eu creio que devia ter uma certa competitividade ali entre as meninas, porque quem não quer sair, às vezes, da onde estava para se tornar rainha, né? Com a oportunidade dessa, talvez todas elas iriam querer ali, né? Não sei. Né? Talvez elas tivessem essa competitividade entre elas, né? Ah, vou arregaçar seu cabelo, né? Pra o rei não gostar de você. É um negócio assim, né? Já pensou? Enfim, né, gente? E então, né, ele introduz aqui a Esther na história. Como? Falando do primo dela, né? Que no caso era o Mardoqueu. Esse homem, chamado Mardoqueu, aqui na Bíblia fala que ele era da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. E fala que ele foi levado para Babilônia junto com as pessoas que foram, né, exiladas lá, para lá, né, no reinado de Joaquim. Porém, eu ouvi aqui num site que eu tava dando uma olhada que não tem como ser exatamente essas pessoas aqui, né? Porque ele não estaria vivo ainda. Porque é muito tempo, né? Daqui até essa parte dessa história, de acordo com os historiadores.
Então, provavelmente a tradução dos nomes não é bem assim. Tem alguma coisa aqui na genealogia que tá trocada, que tá meio, né, bugada, porque não daria tempo do Mardoqueu estar vivo. É muitos anos, né, daqui até aqui, pelo que eu vi aqui, né. Mas pode até ser que seja, não sei. Isso foi o que eu vi ali no site. E aí chega um ponto importante, né? Que eu tava até olhando aqui, gente. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, assim, de fato, fora da Bíblia, fato de pesquisa, eu pesquiso na internet, tá? Eu não tenho Bíblia de estudo. Na verdade, eu tenho, mas eu quase não uso porque. Não sei, enfim. Aí, é, o site que eu tô usando agora é a Biblioteca Bíblica, tá? É um dos sites que eu mais gosto de usar pra pesquisa de estudo bíblico, essas coisas assim. E aqui tem um fato muito importante, né? Que é o fato do nome de Esther. Porque, na verdade, o nome de Esther não é Esther, né? O nome de Esther é Radassa. Deixa eu só pegar uma caneta aqui, gente. Um segundo. Então, é muito interessante essa questão do nome, porque o nome verdadeiro de Esther é Radassa. Por que nome verdadeiro? Radassa é o nome hebraico de Esther. E Radassa significa murta. E Murta é um nome hebraico, certo? Porém, o que acontece? Eles tinham o hábito de mudar de nome, né? Eu não sei exatamente o motivo que eles tinham esse hábito de mudar de nome. Aqui fala assim que na antiguidade os judeus costumavam adotar um segundo nome quando viviam longe de Israel. Um seria seu nome secular, compreensível para sua cultura adotiva, e o outro seu nome sagrado em hebraico. Então, era meio que um costume deles adotar um novo nome, tá? Não era nada tipo assim, mente da sua origem, não sei o que, nananã. Claro, Mardoqueu proibiu ela de falar que ela, na verdade, era judia, né? Que ela não era persa, que ela não era dali, né? Porém, não tem, assim, uma relação, uma conspiração, nem nada. É mais uma questão mesmo de costume deles, né? Dali. Aí, o que acontece? O nome dela foi mudado pra Esther, então, né? Que é um nome persa. Que é um nome muito bonito, por sinal. E Esther, gente, ignora a minha letra, tá? Não tá bonita hoje a minha letra, desculpa. E Esther significa estrela. E é um nome persa. Então agora a gente já sabe, né, que a Esther tinha mudado de nome e que ela não podia contar sobre a verdadeira identidade dela por uma questão de costume e também porque o Mardoqueu pediu para ela não contar. Isso aqui não é explicitado o motivo exato porque ele falou que não era para contar, tá? Mardoqueu era primo de Esther. Então, os pais da Esther tinham morrido e o Mardoqueu cuidava dela como se ela fosse uma filha, tá? Então, ele se preocupava com ela, ele se importava com ela. O Mardoqueu é um cara legal na história. Agora, voltando para a parte do harém. Como a gente já viu, né? As meninas todas foram para esse harém, ficaram 12 meses fazendo tratamento de beleza. E depois desses 12 meses, elas iam até o rei lá, né? Iam ficar com eles, deitar com ele, né? Iam ficar com o rei. Se o rei gostasse delas, ele mandava chamar elas de volta. Depois que elas saíam de lá do harém, elas iam para um outro lugar que era das concubinas, que elas passavam a ser concubinas, né? E elas só voltavam a se encontrar com o rei se o rei gostasse delas. E se ele gostasse delas, ele mandava chamar elas pelo nome, tá? Ele mandava chamar elas pelo nome se ele gostasse delas. E aí, né, quando chegou a vez de Esther ir até o rei, né, ela foi lá. Elas podiam levar qualquer coisa do harém, né, pra visitar o rei. Ah, tem umas frutas aqui, um azul, um negócio. Elas podiam levar qualquer coisa para ir lá mostrar pro rei, para poder impressionar ele, tentar fazer bonito, né. Vamos supor, por exemplo, que a menina tocasse um instrumento. Olha eu aqui lembrando da seleção de novo, gente. Que a menina tocasse um instrumento. Ela podia levar o instrumento dela, né? Mostrar pro rei que ela sabia tocar um instrumento e tal. Não sei, talvez isso impressionasse o rei. Talvez, né? Mas a Esther não quis nada. Ela não escolheu nada, foi só ela mesma.
E aqui diz que a Esther causava uma boa impressão que as viu, tanto que antes mesmo dela ser levada ao rei, lá no harém, ela já chamou a atenção do Hegai, que era o moço que cuidava de lá, né? E no caso, não assim chamar a atenção no sentido assim de que ele gostou dela, mas assim, mas ela agradava as pessoas, no certo? Ela era uma pessoa legal, simpática, né? Então ele deu um tratamento de beleza e uma comida especial pra ela e tudo mais, né? Então quando ela foi pra conversar com o rei, ela também chamou a atenção dele, assim, na hora, né? Ele gostou dela. E aqui fala que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. E aí ele tornou ela rainha em lugar de Vashti. Então, assim, apenas um versículo, ele já acaba com todo o nosso processo, né? E ele escolheu Esther como rainha. Eu vou só escrever aqui pra gente poder destacar esse trecho aqui. Então agora, né, depois que o rei escolheu a Esther para ser rainha e tudo mais, tem uma pausa na história, né, da Esther como rainha, e vem uma parte falando sobre o Mardoqueu, né? Porém, antes disso, eu queria fazer um comentário sobre a questão das concubinas, né? Porque se a gente for pensar, é muito triste essa questão das concubinas em si. Porque o que acontece? Elas ficavam ali, gente, praticamente vivendo como viúvas o resto da vida delas, porque elas não podiam se casar, não podiam se casar mais, né? Porque elas eram propriedade, vamos dizer assim, do rei ali. Elas provavelmente tinham filho do rei, eu não sei como eram os costumes da época, né, anticoncepcionais ali, mas provavelmente elas tinham filhos do rei, aí tinham que passar a vida inteira delas vivendo ali numa casa cheia de concubina, provavelmente era uma briga, né? Porque sempre talvez tivesse uma que o rei gostasse mais que outra. E aí ficava lá, não podia casar, não podia fazer nada. Era se for pensar assim, gente, uma vida muito triste, né? Daí vou fazer uma anotação aqui sobre as concubinas e depois a gente volta para falar sobre o Mardoqueu então, tá bom? Então tá, voltando, né, aqui, vem a parte agora em que Mardoqueu descobre uma conspiração. Então a gente tem uma pausa na história da Esther como rainha e começa aqui a contar, né, desse acontecido na história do Mardoqueu, né? Então depois que ela já estava ali como rainha, né, tem uma informação importante que fala que Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Por que que o Mardoqueu estava lá? Porque provavelmente o Mardoqueu ele tinha um cargo real, né? Depois que a Esther ela se tornou rainha, o Mardoqueu ela deu uma posição ali pro Mardoqueu, né, para que ele pudesse ficar à porta do rei, que era onde os assuntos oficiais eram tratados. Então, nessa posição estratégica, né, o Mardoqueu ele podia ouvir várias coisas e também podia ajudar, né, saber se alguma coisa fosse acontecer com Esther, se alguma coisa ruim fosse acontecer com a Esther, ele ia poder estar ali, ele ia poder ouvir, ele ficava a par de tudo, tá? Então, já era Deus fazendo a providência ali pro Mardoqueu estar ali. Então nunca pensem que as coisas são por acaso, gente, porque o livro de Esther, ele é conhecido porque ele não tem o nome de Deus. Não aparece o nome Deus, Jeová, nada no livro de Esther. E a gente pensa, nossa, Deus não tá aqui nessa história. Só que é impossível você ler essa história e não ver Deus nela, sabe? As pequenas coisas que eu falei pra vocês, que aparece aqui, essas pequenas coisas que o livro traz, que são informações que às vezes parecem irrelevantes. O que eu quero saber se o Mardoqueu estava na porta do rei? O que eu quero saber? Essas pequenas informações lá na frente fazem muito sentido, porque você vê como tudo foi moldado por Deus, como tudo foi estrategicamente preparado. Então eu fiz aqui a anotação, né? Eu dou uma pausa para correr para o vídeo não ficar longo e ficar cansativo para vocês também, tá? Então aqui ele novamente, né, ele reforça que a Esther manteve em segredo a origem dela, né, manteve em segredo sobre o povo dela, conforme o Mardoqueu tinha orientado ela, né, porque mesmo que ela já estava casada, já era rainha, já podia mandar em Mardoqueu, ela continuava seguindo as instruções dele como ela fazia ainda quando ela estava sob a tutela dela. Ela tinha respeito, né, consideração pelo Mardoqueu, porque foi a pessoa que cuidou dela como um pai quando ela estava órfã. Então ela tinha muita consideração pelo Mardoqueu. E aí o que acontece, né? Que contam aqui pra gente. Um belo dia o Mardoqueu estava sentado ali na porta do Palácio Real fazendo o trabalho dele. E aí dois oficiais do rei que estavam guardando a entrada ali, né?
eles estavam fazendo uma conspiração para poder assassinar o rei Xerxes, que é o rei Assuero, né? Ele pode ser desses dois nomes. Então, quando o Mardoqueu ouviu isso, que eles estavam querendo assassinar o rei, o que Mardoqueu fez? Ele contou para Esther. Então, ele caguetou o plano dos oficiais para Esther e a Esther contou para o rei. Então, depois que o rei ficou sabendo, ele mandou matar os oficiais e todo esse acontecimento foi registrado nos livros dos fatos históricos, né, que eles falam aqui, ó. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então, eles escreveram lá que no dia tal, 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 o Mardoqueu contou para Esther, que a Esther contou para o rei, que o fulano de tal e o fulano de tal estavam conspirando contra o rei para matar ele. Então eles escreveram tudo bonitinho nos registros históricos, né? E parece que essa informação é totalmente irrelevante. Tipo, do nada aqui chega, tá falando aqui da coração da Esther e tal, e daí do nada eles enfiam no meio um negócio do Mardoqueu falando de uma conspiração. Parece algo totalmente aleatório, né, gente? Porém, não é. É aquela coisa, né, gente? É regra de roteiro. Eles nunca vão falar nada, nunca vão mostrar nada, se aquilo não for fazer sentido pro filme lá na frente, né? Nunca fazem isso. É a mesma coisa aqui na história. Essa informação não é irrelevante. Guardem ela. Qualquer ponta solta que vocês verem aqui no livro de Esther, gente, é uma informaçãozinha. Nossa, essa informação parece tão relevante aqui no meio. Não é irrelevante. Ela vai fazer sentido lá na frente. E essa aqui é uma que vai fazer muito sentido lá na frente. Sério, é incrível, é incrível demais. Então esse foi o capítulo 2 do livro de Esther. Então a gente aprendeu sobre como foi esse processo da coroação dela, né, da escolha dela como rainha, como que ela entrou na história. E também deixaram aqui pra gente uma informação importante, que parece irrelevante, mas na verdade é importante, de como o Mardoqueu descobre essa conspiração contra o rei, e tudo isso foi registrado no livro da história. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, né? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada que acontece por aqui. Me segue também lá no meu Instagram, que é @simplesmentecristã. Lá eu posto a minha rotina de devocional, leitura bíblica, estudo bíblico para vocês. E compartilho, gente, muita informação legal, conteúdo de qualidade para ajudar vocês, para abençoar a vida espiritual de vocês. Então me segue por lá, beleza? Segue também o Instagram da minha loja. Se você ainda não sabe, eu tenho uma papelaria cristã online, tá? Que tem tanto o site, tanto pela Shopee. A gente vende planner devocional, vende materiais de papelaria. Agora eu tô preparando uma coleção de cadernos para mandar para lançar para vocês. Então assim, tá maravilhoso. Também tem planner, né, de organização para 2022. Então corre lá, gente, corre lá para conhecer a minha loja, tá? Tem o site que é simplesmentecristã.com.br, mas tem também o Instagram da minha loja que é @simplesmentecristã. Então a gente só corre lá. Tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? É isso por hoje. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.